Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o novo vereador, doutor Eduardo Moura, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 16ª sessão ordinária em 26 de março de 2013. Presidência dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, primeiro vice-presidente no exercício da presidência. Leonel Brizola Neto, segundo vice-presidente no exercício da primeira vice-presidência. Laura Carneiro, segundo suplente, e Paulo Messina, a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Tio Carlos, Carlo Caiado, Edson Zanata, William Coelho, Eliomar Coelho, Laura Carneiro, Tiago K. Ribeiro, Paulo Messina, Dr. Eduardo Moura e Luiz Carlos Ramos, 11. Assume a presidência o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro vice-presidente no exercício da presidência, e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Eduardo Moura. Encerra-se a sessão às 17 horas e 16 minutos. Aprovada a ata, passa seu grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador César Maia, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vou tratar brevemente da questão do Engenhão. Ontem, quando eu via os noticiários online começar a levantar a matéria, eu fiquei pensando, são empreiteiras, senhor presidente, de nível internacional. A Odebrecht, a OAS. A Odebrecht, nesse momento, tem um volume de obras públicas na cidade do Rio de Janeiro, 10, 12 bilhões de reais, responsável pela maior parte das obras da área portuária, responsável pelo túnel, pela perimetral que vai ser destruída, responsável pelos equipamentos do Parque Olímpico, responsável pelo Maracanã, pela cobertura do Maracanã. A OAS é uma empreiteira também que honra a engenharia nacional, como a Odebrecht, responsável, a OAS, pela linha amarela, ganhou agora a licitação da Transolímpica. Muito bem. O COB solicita que se construa um estádio de nível olímpico. Como é que vai se fazer um estádio de nível olímpico sem antes um estudo de estádio? Quem sabe um concurso público internacional? Mas alguém sugeriu, do COB, existe o estádio do Benfica em Lisboa. Esse estádio do Benfica em Lisboa é considerado primeiro plano dos estádios do mundo todo. Então vamos copiar o estádio do Benfica de Lisboa. E assim foi feita, a cobertura é exatamente a mesma cobertura. Eu até, senhor presidente, eu leio com, não sei, talvez por eu ser economista, ter sido um bom aluno de matemática, leio até sem compreender como falam que aquele estádio estava previsto em 80 milhões de reais. É tão simples. Vê quanto custou de Manaus, de Fortaleza, de Brasília, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, estádios de muito menor complexidade do que o Engenhão, 600, 700, 800, 1 bilhão e 200, como é que aquele ia custar 80 milhões de reais? É que foram duas licitações, uma para as fundações e outra para cobertura e complementações. Eu li também hoje de manhã que a empreiteira Delta, que fez um bom trabalho no Engenhão, que ela resolveu sair da obra do Engenhão. Não é verdade. As empreiteiras responsáveis pela cobertura, Odebrecht e OAS, procuraram a prefeitura dizendo que a Delta não tinha tecnologia para trabalhar em ponto nenhum dessa cobertura.
E como a Delta trabalhou nas fundações colando com a cobertura, a Delta teria que sair da obra. Saiu. E quem assumiu a pedido de quem assumiu? A pedido da OAS, a pedido do Odebrecht. Disse, nós vamos fazer a cobertura e somos os responsáveis. Muito bem. Para evitar qualquer tipo de dúvida, veio ao Brasil a grande, importante consultoria portuguesa, que foi a responsável pela cobertura do Estádio Benfica. E ali, várias palestras com técnicos, engenheiros, empreiteiras, eu também participei de uma dessas. Sentei para entender um pouco o que significaria essa sofisticação. A única coisa que eu fiquei na cabeça, senhor presidente, gravado, é que cada parafuso, não é parafusinho, é parafusão. Cada parafuso na cobertura, ao ser colocado e a ser soldado, junto vinha um aparelho de raio-x para garantir que a colocação do parafuso e da solda estivesse em completa vedação. Fiquei até impressionado com aquilo e até entendi por que a Odebrecht OS queriam fazer sozinhas, com consórcio, sem participação de uma terceira empresa. Assim foi feito. O engenhão foi feito num tempo de obra absolutamente razoável. O Maracanã, com todos esses problemas, está sendo feito em 30 meses. Então, o engenhão ter sido feito em pouco mais de 2 anos, era perfeitamente normal. Conseguimos inaugurar o engenhão 3 ou 4 meses antes do Pan-Americano, em maio, início de maio, com um jogo Botafogo e Fluminense. Eu sei que o vereador Caiado estava do meu lado naquele jogo e ficou muito triste com a vitória do Botafogo por 2-1. Agora, eu chamo a atenção que quando um fato ocorre, é claro que ninguém está inventando nada, é claro que tem problemas de manutenção, é claro que tem problemas de corrosão. Hoje, pela manhã, o prefeito dizia, não há nenhum risco para o estádio, há necessidade das intervenções corretivas. Claro, o Benfica nos dizia que fazia manutenções trimestrais, a consultoria que fez o Benfica, e alertava que no Rio, em função do clima, do calor, das chuvas, essa manutenção teria que ser feita com maior frequência. Me lembro até, senhor presidente, que fui muito criticado quando fiz a licitação do Estádio Olímpico João Avelange, porque o Botafogo pagaria apenas R$20 mil por mês, que é um absurdo, um estádio daquele que custou 300, não foram 80, porque pelo menos 50 ou 60 foram obras de infraestrutura internas exigidas pela SEDAI e de entorno. Mas não importa. O Botafogo e o Fluminense inauguraram com o estádio cheio e repleto. Mas há uma coisa, senhoras e senhores vereadores, essa sim me preocupa. Porque essa questão de manutenção, sai o laudo, enfim, o fato existe, aí vem algum tipo de aproveitamento político, faz parte da política. Quem não quiser ter desgaste na política, se convida para outra atividade. Medicina, de jeito nenhum. E dá um desgaste muito grande. Polícia, pelo amor de Deus, né? Mas tem outras atividades que são muito mais tranquilas do que política. Portanto, nada disso é diferente do que ocorre sempre. Agora mesmo, outro dia, caiu uma parte do teto do túnel da Grota Funda, construído pela Odebrecht. Mas é uma obra muito simples, um túnel. É praticamente todo feito por máquinas sofisticadas e depois revestido. Claro, as pessoas reclamaram e nós também. O assodamento na inauguração da obra, do túnel da Grota Funda, a oposição. Isso faz parte da política. Agora eu apenas chamo a atenção, porque às vezes a jovialidade, o jeito alegre, despojado do prefeito, leva a declarações precipitadas que vão e voltam como um bumerangue. Eu soube que já hoje o Comitê Olímpico Internacional
quis saber do COB o que está havendo. Porque, presidente, uma Olimpíada tem uma modalidade vertebral. Essa modalidade vertebral é o atletismo, desde a Grécia Antiga, maratona. Então, as Olimpíadas têm essa modalidade como fundamental. Começa, termina com ela. Mas o estádio responsável por essa modalidade fundamental está sob questionamento. Eu acho que a Câmara de Vereadores deveria imediatamente, claro que eu não posso participar, sou parte, mas imediatamente criar uma comissão especial de acompanhamento do que está acontecendo. Vereadores deveriam se reunir com técnicos da própria prefeitura e fazer uma auditoria da auditoria da auditoria. É tarefa nossa de fiscalização. Independentemente disso ou daquilo, foram 380 milhões gastos com o dinheiro do contribuinte. Então, nos cabe, como fiscais do Poder Executivo e da cidade, nos cabe constituir uma comissão e acompanhar esse fato com um enorme rigor. E mais ainda, no adiantamento dos trabalhos dessa comissão, vir aqui e prestar esclarecimentos a todos nós. Eu vou estar sentado ali, naquele meu segundo lugar, estou à disposição. O que eu não souber tecnicamente, não sou engenheiro, eu pergunto. Eu não, hoje mesmo o prefeito dizia, eu não sou engenheiro, não posso responder por nada disso. Eu também não sou, mas sou administrador. Se a gente não sabe, a gente pergunta quem sabe. Eu recebi um relatório da empresa que fez a manutenção, recebi um relatório de pessoas que estão dentro do engenhão, isso há 45 dias atrás. Mandei entregar em Brasília às empreiteiras, que me disseram, por e-mail, que iriam para ver se tinha acontecido alguma coisa diferente desde a última vez que foram solicitadas. É isso, senhor presidente, eu aguardo com ansiedade que a nossa Câmara Municipal constitua essa comissão e realize as fiscalizações e as auditorias, que são absolutamente necessárias, e que imediatamente, eu não sei falar inglês, quem sabe, e o Nussmann fala muito bem inglês, deve passar a mão no telefone, ligar para o presidente do COI e dizer, presidente, é claro que houve uma falha de manutenção, isso tem que ser corrigido, mas não tem nada estrutural e nenhum risco para os nossos Jogos Olímpicos de 2016, com os quais eu colaborei tanto. Era isso, presidente, muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador, doutor Eduardo Moura. Dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara, mais uma vez nós ocupamos essa tribuna hoje para falar algo que nos preocupa profundamente, principalmente a mim, que médico, pediatra e sanitarista, vê esse aumento galopante dos casos suspeitos de dengue. Foi noticiado que o Rio registra 53 mil casos em 35 municípios. No mesmo período do ano passado, foram 40 mil casos, um aumento de 30%. Mais de 53 mil casos de suspeita de dengue foram notificados em todo o estado do Rio até o dia 16 de março. Ao todo, 35 municípios estão sofrendo com a epidemia. No mesmo período do ano passado, foram 40 mil casos. E esse aumento de 30% faz com que as mortes já confirmadas pela Secretaria Estadual de Saúde são em Magé, região metropolitana, e em Volta Redonda, no Médio Paraíba. Os boletins da Secretaria Estadual de Saúde mostram que até o dia 12 de março havia epidemia em 15 municípios, a maioria na região noroeste. Na semana seguinte, 6 municípios da região noroeste deixaram esse estágio. No entanto, cidades da Baixada Fluminense, Baixada Litorânea, parte da região metropolitana e Centro-Sul passaram a enfrentar a epidemia.
Desde janeiro, já são 3.200 casos notificados, e no mesmo período do ano passado, esse aumento é bastante significativo. Divulgação dos boletins mostram que até o dia 12 de março havia essa epidemia em 15 municípios. E a Prefeitura já afirma que há uma epidemia na cidade. Um vizinho de um empresário que mora no 14º andar, ele diz que os mosquitos chegam até lá. Esse empresário, Antônio Magalhães, de 61 anos, é uma das pessoas que morreram de dengue em São Gonçalo na semana passada. Ele reclama da quantidade de mosquitos no bairro Porto Novo, onde mora, principalmente perto de um córrego de água parada e cheia de lixo. O pronto-socorro de Alcântara chegou a receber 1.100 pacientes em um único dia. Desse total, 30% com suspeita de dengue. As informações dos municípios demoram alguns dias para serem repassadas ao governo estadual. Por isso, a epidemia de dengue em São Gonçalo ainda não aparece em todos os dados como já deveria estar no saber de todos nós. Uma sala de pronto-socorro foi criada exclusivamente para atender pacientes com suspeita de dengue. Enquanto exames de sangue são feitos, as pessoas aguardam a confirmação da doença. É curioso que nós estamos no século 21, ano de 2013, e esse mosquito, no século XIX, foi feita uma campanha para que nós acabássemos com esse mosquito. No século XIX, no início de 1900, foi feita uma campanha, aliás, até muito criticada por alguns, porque foi algo que praticamente tinha um cunho militarista, onde os fins justificavam os meios, e as pessoas eram obrigadas a fazer com que esse número de profissionais que estavam à frente disso chegassem até suas casas para poder acabar com os mosquitos da dengue. Isso em 1900. Hoje, nós estamos em 2013 e continua da mesma forma. Em 1789, nós tínhamos 4 médicos no Brasil. Em 1789, nós tínhamos 4 médicos no Brasil. Hoje, só aqui o CRM-RJ nosso tem mais de 100 mil, né, Paulo? 70 mil em atividade. Nós temos 70 mil em atividade. Isso mostra que não vai ser com o número de médicos que nós vamos resolver. Nós temos que adotar medidas sanitárias que terminem com essa possibilidade de nós termos morte. O diagnóstico é difícil, doutora Zanata. O diagnóstico é difícil. Quem atende, o médico que atende, mesmo o médico preparado, que atende um caso de dengue, de imediato, muitas vezes, ele tem dificuldade. Porque a pessoa, às vezes, tem febre, tem mialgia, que é dor no músculo, tem artralgia, que é dor nas articulações, e, às vezes, é outro diagnóstico. Não dá para você saber de imediato. Raramente você tem o quadro típico, que tem dor atrás dos olhos, que é a dor retroorbitária, a dor óssea. Raramente isso acontece. Então, é um diagnóstico difícil. E, sendo um diagnóstico difícil, não vai ser através da doença que nós vamos acabar com ela. Vai ser através da prevenção. Eu acho que é importante estarem irmanados não só a saúde, mas também a educação, para que as crianças, os adolescentes, possam ter alguma atividade ligada a entender como se faz para terminar com o mosquito.
Porque, às vezes, o simples fato de passar na televisão não é tão importante como o filho chegando em casa e falando para os pais que ele tem que procurar. Então, eu acredito que é importantíssimo que nós possamos fazer um trabalho para que, se não terminar, e eu gostaria até de falar isso, se não terminar, atenuar o número de casos. Eu acho que, com a dificuldade que nós temos, nós falamos aqui em São Gonçalo, falamos em outros municípios próximos, é difícil nós acabarmos aqui no nosso município ou acabar no município X ou Y, porque está todo mundo indo e vindo, todas as pessoas estão sempre chegando em outros municípios, mas eu acho que nós temos que ficar muito atentos, porque muitos casos levam ao óbito, muitos casos. Felizmente, é uma doença extremamente democrática e que faz com que todos tenham a doença. Dá na Zona Sul, dá na Zona Oeste, dá na Barra, dá em São Conrado. E isso faz com que haja um clamor maior de todas as autoridades e das elites para que sejam tomadas medidas que mudem esse quadro perverso que acontece aqui no nosso país. Quantas pessoas imaginam que quando os sintomas da dengue estão indo embora, que a pessoa já está livre da dengue? Contrariamente ao que muitos pensam, 2 dias, às vezes 3 dias, já aparece uma dor abdominal, aparece uma cefaleia, uma dor de cabeça. Aí é que a coisa vai complicar, aí é que o choque pode chegar e a pessoa ter um problema maior e que pode, como eu já disse, morrer. Então, eu queria que tivesse um olhar mais amorável por parte dessas autoridades, tanto da área, como eu disse, da área da saúde. Eu vou estar proximamente com a secretária de Educação, eu vou conversar com ela sobre isso, parece que é no dia 3 que eu vou estar com ela, e eu vou falar sobre isso, entre outros assuntos, inclusive um que foi comentado aqui por mim, en passant, e foi comentado posteriormente pelo vereador Paulo Pinheiro, que foi a questão de mais um caso de educador agredido. Eu acho que nós temos que tomar uma atitude, porque não é possível que, além de ter o salário como os nossos professores têm, as dificuldades que nós temos, que nós vemos em relação à educação, com a falta de mestres valorizados efetivamente. E ainda por cima, você apanhar de aluno é brincadeira. Lá em Coelho Neto, eu citei esse fato aqui, os alunos invadiram já em 2 ocasiões a Escola Municipal Monte Castelo. Nós temos que ter uma posição em relação a isso, e eu, inclusive, já gostaria de comunicar para a Comissão de Educação que ocorreu esse caso, vereador Messina, para que nós pudéssemos dar até um apoio para essa diretora, e apoio de todas as ordens, inclusive fazendo com que, e isso nós já pedimos ao 9º Batalhão, que é em Rocha Miranda e é próximo lá de Coelho Neto, Acari, aquela região onde eu trabalho, para que isso não volte a ocorrer. Nós temos que dar o apoio para essa direção, para esses professores e para esses alunos. E eu vou conversar com ela qual a medida que nós podemos tomar em relação a isso, porque nós tivemos outro caso, diz aqui, Rio registra mais um caso de educador agredido. Dias antes do caso noticiado com exclusividade pelo Dia na Piedade, outro servidor foi agredido em escola de Benfica ao tentar impedir a entrada de aluno suspenso. As agressões de estudantes que atingem educadores e machucam a sociedade não são um fato limitado aos muros da Escola Municipal João Kopke, na Piedade. 8 dias antes do ataque de fúria que vitimou a diretora Leila Soares, de 43 anos, um agente educador da Escola Municipal Gonzaga da Gama Filho, em Benfica, também na Zona Norte, já havia sido vítima da ira de um aluno. Jefferson Costa da Silva, de 25, levou vários socos ao impedir a entrada de um estudante de 17 anos no colégio. O acusado estava suspenso por depredação. Com medo, o inspetor pediu transferência.
A notícia ainda tem um desenrolar, mas como terminou o meu tempo, eu vou respeitar. E eu gostaria muito de dizer a todos os telespectadores da TV Câmara e aos que me ouvem nesse momento, que nós não vamos abrir mão de fazer com que essa questão da saúde e educação não seja só bandeira na época da eleição. Isso tem que ser diuturna a luta por esses dois temas que são tão importantes sempre. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o senhor vereador Eliomar Coelho, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, Renato Moura, que preside os trabalhos desta sessão, senhores vereadores presentes, infelizmente não tem uma senhora vereadora presente, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu hoje li aí as notícias veiculadas pela mídia do Rio de Janeiro em relação ao embargo do Engenhão. E aqui chegando, assisti, não a totalidade, mas parte da intervenção do nobre vereador César Maia. Infelizmente, ele se ausentou do plenário, com certeza por um motivo justo. Mas eu queria tecer algumas considerações, porque aqui nesta casa, ocupando esta tribuna, talvez não tenha havido uma voz mais constante, mais enfática em denunciar coisas erradas que estavam acontecendo na condução dos preparativos para a realização dos Jogos Pan-Americanos, principalmente em se tratando de execução de obras. Nós, não só nosso mandato alertava, nobre vereador Paulo Pinheiro, como também o Tribunal de Contas da União alertava também. Inclusive, terminou sendo objeto de uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI, solicitada por nós, que foi aprovada pela mesa diretora, mas que nós não conseguimos instalar, porque era constituída de 5 membros e 3 membros. O vereador Nadinho Rio das Pedras, já não está mais aqui, está na Pátria Espiritual. O vereador Carlos Caiado, ligado ao nobre vereador César Maia, atual, na época, prefeito da cidade, e o vereador Guaraná, ligado ao atual prefeito, Eduardo Paes, que na época era secretário de Esporte do Estado do Rio de Janeiro. Então, eles 3 embananaram ou criaram o tempo todo condições e meios de não se fazer a instalação da CPI aqui na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Porque do lado outro, somente eu e a vereadora, na época, Patrícia Amorim. Então, era 2 contra 3. Então, isso foi adiado uma vez, foi adiado a segunda, foi adiado a 3. Então, se viu que a estratégia era exatamente não realização dessa comissão parlamentar de inquérito. E por que foi solicitada a comissão parlamentar de inquérito? Porque na preparação e realização, eu vou começar pelo orçamento. O orçamento previsto para a realização, preparação e realização dos Jogos Pan-Americanos para Pan-Americano na cidade do Rio de Janeiro, esse orçamento, a importância de 405 milhões de reais. Esse valor foi apresentado à ODEPA. A ODEPA é a Organização dos Desportos Pan-Americanos. É o órgão que, desde quando existe esse jogo, ele está na coordenação. Portanto, ele tem experiência necessária e suficiente para fazer a avaliação daquilo que é apresentado a ele, como orçamento previsto, e ele realmente bateu o martelo
concordando ou não com o orçamento apresentado. E, no caso, ele concordou com o orçamento apresentado de 405 milhões de reais. Pois bem, o que aconteceu aqui, depois de realizados os Jogos Pan-Americanos, então essa importância foi para cerca de 4 bilhões de reais. Então, essa diferença absurda, nós tínhamos a responsabilidade, como legisladores, como Casa Legislativa, de pelo menos buscar saber por que esta brutal diferença aconteceu entre aquilo que foi previsto e aquilo que foi realizado. Mas não conseguimos. Então, até hoje, a sociedade do Rio de Janeiro está cobrando um esclarecimento a respeito disto daí. E o que acontece é o seguinte, em relação ao Engenhão, porque na época a gente alertava, tem muita coisa errada acontecendo em relação ao Engenhão. O Engenhão, por exemplo, foi objeto de 4 contratos. Uma obra com projeto, 4 contratos. Foi feito para se fazer o Engenhão. E o Engenhão, ele teve 16 aditivos. Na história da engenharia mundial, não existe um registro dessa natureza. Esse é o primeiro. 16 aditivos. E aí é claro que de um contrato para outro, há aumento do custo. De um aditivo para outro, há um aditivo de custo. Olha, erros grosseiríssimos que um aluno de primeiro ano da engenharia não cometia. Basta dizer que as sondagens realizadas na área onde foi construído o Engenhão, essas sondagens foram feitas depois da licitação. A primeira coisa, quando se quer realizar um empreendimento, e no caso a construção de uma obra, a primeira coisa que se faz é exigir um estudo de viabilidade técnica, um estudo de viabilidade econômica e, acima de tudo, nos tempos atuais, exige um estudo de viabilidade social. Nenhum desses estudos foram feitos. Nenhum. Nenhum. Não há registro de planejamento. Nós sabemos que planejamento é fundamental. Eu, inclusive, tenho dito, até nas nossas casas, se nós não planejarmos, as coisas não dão certo. Tem que existir planejamento, desde que tenha uma tal de receita, que é um dinheiro que entra, e tem uma tal despesa, que é o dinheiro que sai. Então, as contas têm que baterem. Se não baterem, a coisa não vai bem. Então, é necessário que se faça um planejamento. Fundamental. E eu tenho me batido porque eu estou vendo acontecer a mesma coisa na preparação para a realização dos Jogos Olímpicos e para a preparação da realização da Copa do Mundo. Estou vendo acontecer. Olha, o filme é o mesmo. Só muda o nome dos atores. O filme é o mesmo. E nós estamos aqui e vou continuar ocupando esta tribuna para chamar a responsabilidade. O nobre vereador César Maia, ele aconselhou na sua intervenção se constituir uma comissão para acompanhar. Não adianta de nada, porque foi constituída já várias comissões para acompanhamento desse tipo de evento e não dá em nada. Inclusive, a comissão que existia instalada para acompanhar os preparativos
para a realização dos Jogos Pan-Americanos, foi utilizada para embarrear, para impedir a instalação da CPI. Porque nós queríamos inicialmente instalar a CPI, e eles falaram, não vamos instalar agora. E aí eu tive que concordar, eu era o autor da proposta, eu tive que concordar, né, para não dizer que não estava sendo intransigente, aceitando ponderações, mas a alegação era que tinha um relatório preparado pela comissão, que não estava pronto e que a gente não podia instalar uma comissão parlamentar de inquérito sem antes existir esse relatório conclusivo de acompanhamento. Isso foi uma das justificativas e que, inclusive, se viu para esse tipo de justificativa. Bom, então não existia planejamento. Projeto. Quando se vai fazer uma obra, a primeira coisa é isso daí, é o estudo de viabilidade dessas três, viabilidade técnica, econômica e social. Depois, vamos pensar no planejamento e depois vamos começar a trabalhar um projeto básico. Mas esse projeto básico, ele tem que ter um certo grau de detalhamento. Não é o projeto definitivo, mas ele tem que ter um certo grau de detalhamento para permitir a quem vai entrar na concorrência para executar a obra, exatamente ter condições de fazer o seu orçamento. Isto não foi feito. Foi feito um projeto, anteprojeto ou projeto básico, que eles chamam, sem os detalhes, sem os itens que realmente cobria os serviços que seriam necessários para a realização da obra. E é claro que, porque aí você tem que fazer o projeto com um certo grau de detalhamento que dê condições de você fazer o orçamento. E o orçamento feito, você tem que preparar um cronograma físico-financeiro, que é exatamente o custo total da obra e os desembolsos ao longo do tempo de realização desta obra. Nada disto foi feito, nobre vereador Paulo Pinheiro. Nada. E é claro que não podia dar certo de forma alguma. Um superfaturamento atrás do outro. E sabe quem é que estava no meio dessa história toda? Aquela empresa Delta. A gente tem que ter cuidado, senão o que está acontecendo com o Engenhão tem talvez como objetivo livrar a cara da Delta e mais, muitos custos ainda irão para a conta do Tesouro Municipal, ou seja, o contribuinte. Uma obra como o Engenhão, ela é uma obra que tem estruturalmente a necessidade de um projeto. Não é coisa do outro mundo, não é? Porque estádios aí se constrói quase que diariamente neste mundo, não é? Então há toda uma arquitetura voltada especificamente para projetos de estádios, de arenas, há todo estudos realizados nesta área, há projetos estruturais feitos nesta área. O projeto estrutural é importante em função exatamente daquilo que vai, do que significa exatamente um estádio, o tipo de pessoas que vão frequentar, a movimentação que existe, ou seja, tem que existir um cálculo estrutural. Neste cálculo estrutural é fundamental que você tenha nas suas mãos exatamente os seus laudos de sondagens, para saber a resistência do solo, porque este solo vai receber cargas altíssimas. Então, como nada disto foi trabalhado como deveria ser, significou simplesmente o seguinte, no final, só para vocês terem noção, é o bolso do contribuinte carioca que está pagando estas coisas, porque
os desmandos que acontecem na cidade do Rio de Janeiro, a gente denuncia aqui. Infelizmente, às vezes, nós não somos ouvidos como deveríamos, inclusive pela mídia. Quando a coisa estoura, aí a mídia dá como se fosse ela que tivesse descoberto. Mas se vocês pegarem os anais desta casa, vai ver que durante talvez mais de ano tem intervenção minha a respeito disso daí. Então, qual é o resultado, nobre vereador Paulo Pinheiro? A obra estava prevista para ser entregue numa determinada data, 2005, e foi entregue simplesmente 788 dias depois. 788 dias depois. Olha o atraso da obra. Vocês já imaginaram o que é um atraso? Mais de 2 anos. Previsto para ser entregue em 2005, foi entregue em 2007. E mais, sabe qual foi o aumento? 424,5% o aumento daquilo que foi previsto inicialmente e daquilo que foi realizado de fato. Então, isto merece exatamente uma apuração séria, uma apuração responsável, porque nós temos que dar satisfações, é obrigação nossa, é dever nosso, dar satisfações exatamente à população, aos moradores e moradoras da cidade do Rio de Janeiro, que não tem escola para os seus filhos decentes, que não tem hospitais e clínicas e postos-saúde para atendê-los naquilo que diz respeito à saúde, que não tem uma assistência social, o que a gente vê, esse cancro que corrói atualmente a cidade do Rio de Janeiro, que é exatamente o negócio do crack, entendeu? Ou seja, tem uma série, não tem habitação, não tem moradia para as pessoas, porque se você chegar aqui 6 horas da noite, aqui no centro da cidade, você vai encontrar famílias morando debaixo de marquises, famílias, não é uma pessoa nem 2, não, vai encontrar famílias. Então isso significa que não tem política de habitação, as remoções truculentas e desumanas que acontecem aí, exatamente para justificar que a cidade tem que se preparar para acolher esses megas eventos, Copa do Mundo e Olimpíadas. A população tem que estar atenta a isto, porque a história não verdadeira contada não é bem isto, não é bem esta. Então, nós vamos ocupar a tribuna, daqui para frente, todos os dias, se possível for, exatamente para chamar e alertar esta casa sobre a sua responsabilidade em relação àquilo que já está acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, com a justificativa de que ela se prepara para acolher confortavelmente os mega-eventos. Aliás, esse ano já tem 2, né? Jornada Mundial da Juventude e tem a Copa das Confederações. O ano que vem tem Copa do Mundo. E por aí vai. Mas nós temos que ficar de olho muito aberto, porque o custo disto, que vai ser muito alto, quem vai pagar é a população, são os moradores da cidade do Rio de Janeiro. E são os moradores que vão pagar como? Exatamente através da precarização das suas vidas. Porque os ex-batistas da vida, as OASs da vida, as Odebrechts da vida, as deltas da vida, essas vão se locupletarem. Essas, de forma orgiática, utilizam todos os dias os recursos que é exatamente do povo. Aquele recurso que deveria ser destinado exatamente para dar cobertura social às necessidades dos moradores e moradoras da cidade do Rio de Janeiro. Senhor presidente, eram estas as considerações que eu gostaria de fazer. Vou continuar exatamente porque esta é a minha grande luta. Um abraço para todos e até a próxima. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte. Com a palavra franqueada, o vereador Márcio Garcia, que dispõe de 10 minutos. Muito obrigado pela oportunidade de expor minhas ideias aqui no plenário. Eu venho aqui chamar a atenção, para a questão da segurança nas escolas municipais, recentemente, exaustivamente abordada aí nos jornais da cidade, jornais do Estado,
Na terça-feira, o jornal O Dia noticiou, né, de que depois de uma surra, diretora agora é refém do medo. Trazia a notícia que estou atrás das grades, de casa, falando com você. Tenho medo de tudo, de ir para a rua e encontrá-lo. A diretora está falando de um aluno, de a polícia vir aqui com ele. O desabafo vem com as palavras repletas de dor. Leila Soares, 43 anos, agora é refém do medo. Espancada por um aluno de 15 anos. A diretora da Escola Municipal, João Cop, em Piedade, como o dia mostrou ontem, não sabe ainda se vai voltar para a unidade. E aí, a história se repetiu na quarta-feira. O mesmo jornal, O Dia, noticiou outro caso de agressão. Rio registra mais um caso de educador agredido. Dias antes do caso noticiado com exclusividade pelo Dia, na Piedade, outro servidor foi agredido em escola de Benfica ao tentar impedir a entrada de aluno suspenso. As agressões de estudantes que atingem educadores e machucam a sociedade não são um fato limitado aos muros da Escola Municipal João Cople, na Piedade. 8 dias antes do ataque de fúria que vitimou a diretora Leila Soares, de 43 anos, um agente educador da Escola Municipal Gonzaga de Gama Filho, em Benfica, também na Zona Norte, já havia sido vítima da ira de um aluno. Jefferson Costa da Silva, de 25, levou vários socos ao tentar impedir a entrada de um estudante de 17 anos no colégio. O acusado estava suspenso por depredação. Com medo, o inspetor pediu a transferência. Ora, o que fica óbvio é que os casos de violência são muito mais frequentes do que o noticiado. E como um caso chamou a atenção, outros casos começaram a ser noticiados. Os profissionais de educação trabalham nas escolas com salários ínfimos, que não os valorizam profissionalmente e ainda em condições de insegurança. Eles são vítimas de agressões e aqui são expostas a agressões físicas, mas as agressões verbais e os desrespeito em salas de aula se multiplicam numa velocidade espantosa. E assim, a ignorar esse assunto, jogar uma pá de areia por cima dele, não representa a nossa maturidade e a discussão do assunto. Então, eu acho importante que a Casa se debruce sobre o assunto da segurança nas escolas e já venho trazendo uma sugestão. Na verdade, a sugestão é que a gente cumpra a Constituição Federal, que dá essa atribuição a um órgão municipal. Eu vou ler aqui o artigo 144 da Constituição Federal e o seu parágrafo 8º. Artigo 144 da Constituição Federal. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. E aí, depois disso, os parágrafos seguintes ao artigo 144 vão listar os órgãos e suas respectivas competências. O parágrafo 8º fala sobre a Guarda Municipal. Os municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, a própria Constituição já prevê que as prefeituras, ou melhor, que os municípios poderão constituir a Guarda Municipal, assim como a nossa cidade, nossa belíssima cidade, tem uma Guarda Municipal. Só que, em vez da Guarda Municipal cumprir suas funções constitucionais, ela é empregada em funções que deveriam ser de outros órgãos. E aí o que acontece? Hoje, o policial militar, que deveria estar patrulhando as ruas para garantir a segurança das pessoas, esse policial militar, ele foi transferido para a UPP. E sem querer discutir aqui o mérito da estratégia de segurança pública do governo do Estado, se é bom ou se é ruim, se é viável ou inviável, eu vou chamar a questão só para esse fato, que o policial que deveria estar nas ruas patrulhando, hoje ele ocupa as comunidades, e ocupa com a ajuda do município. É o município que,
através de convênios milionários, subsidia a instalação dessas unidades nas comunidades. Então, hoje, um dinheiro que poderia estar sendo investido nos servidores municipais é investido nos servidores estaduais para que eles ocupem as comunidades com as UPPs. E quem ocupa as ruas para trazer segurança para as pessoas? Esse espaço, essa função é ocupada pela Guarda Municipal, que deveria, e eu volto a ler a Constituição, deveria estar protegendo os bens, serviços e instalações do município. E aqui eu não encontro garantia, segurança públicas e em vias públicas. Não está escrito aqui. Então, a Guarda Municipal ocupa uma função que é da Polícia Militar e não cumpre a sua função. Então, tapa um buraco para deixar outro buraco destampado. E aí, cria um círculo vicioso em que nós vamos sempre ter um problema. Não foi à toa que o Constituinte determinou essas competências. Existia um planejamento em cima disso. E a gente ignorar, além de ser ilegal e desrespeitoso com a lei maior do nosso país, nós estamos dando brecha para uma crítica e uma crítica consistente em fatos legais. Então, hoje, a Guarda Municipal não faz o que deveria fazer. O prefeito, em vez de investir na sua Guarda Municipal, prefere investir em órgãos, em servidores de outro poder do Estado e deixa os servidores da educação à mercê da violência que hoje invade as escolas. Então, uma sugestão para que seja revista essa política, para que os guardas municipais exerçam finalmente as suas funções constitucionais e que possam ser empregados na garantia do trabalho dos profissionais de educação, para que eles possam, com o apoio da Guarda Municipal, exercer com firmeza os seus papéis dentro das escolas e que a gente consiga, assim, garantir condições para que eles exerçam as suas funções legais e que garantam, assim, uma educação de qualidade para os nossos jovens. Senhor presidente, muito obrigado. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está aberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Carlos Monsonário, que dispõe de 20 minutos. Meus amigos, ontem, infelizmente, eu não tive a oportunidade de assumir a tribuna para explicar o porquê da minha resistência ao oferecimento da medalha para o ex-BBB Jean Willis, mas eu prometo aos senhores que eu vou expor de uma maneira muito digna aqui, e tenho certeza absoluta que 99,9% dos senhores que votaram a favor da medalha ontem, depois do meu discurso, se souberem, conseguirem captar minha mensagem, mudariam o seu voto. Vocês vão perceber que nada representa esse cidadão para a cidade do Rio de Janeiro. Mas, enfim, vivemos uma democracia e temos o direito de discordar, como não foi o caso aqui na formação da Comissão de Direitos Humanos aqui na Câmara do Rio de Janeiro, que todos nós sabemos que eu sofri uma enorme resistência para fazer parte da comissão por parte dos membros do PSOL, porque, para eles, a democracia é só quando concorda. Quando discorda, é ditadura, é homofobia, é seja lá o que for. Mas eu estou aqui, sou vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos e gostaria de falar aqui, como vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos, elogiar a atitude da PM quanto ao esvaziamento do ex-antigo Museu do Índio, porque de museu que lá não tinha nada. Todos nós sabemos que não tinha nada, a PM foi ali cumprir uma ordem judicial, só haviam baderneiros naquela região, e a PM agiu exemplarmente ao esvaziar aquela área. Ou, por acaso, os senhores acham que os índios que estavam ali não eram louros de olhos azuis? Pelo amor de Deus. A comunidade indígena ocupa cerca de 12% do território nacional como demarcação de terra indígena. E eles pegam essa terra e vendem para o exterior, vendem para o gringo.
que eles estão fazendo ali no Museu do Maracanã? Foi negociado a retirada deles. Todos nós sabemos que os índios saíram pacificamente, mas quem ficou ali foram aqueles índios louros de olhos azuis, é aquele pessoal que normalmente não gosta nem de caçar tartaruga, porque dá trabalho correr atrás, mas gosta de se alimentar de uma plantinha famosa por ter folha de 5 pontas. Todo mundo sabe disso. E aqueles índios estão tão modernos, que eles conseguem se mobilizar pela internet. Inclusive, se possível, carregam crachá do pessoal no bolso. Esses são os indígenas que estavam naquela região. Bem, meus amigos, eu gostaria de acrescentar algumas informações ao currículo do ex-BBB Jean Willis, né? Eu acho que caracterizá-lo como arrogante, dono da verdade e exímio crítico da Bíblia é redundância, porque faz parte, porque é um dos critérios para você fazer parte de determinados partidos, você agir dessa maneira, né? Foi um deputado federal eleito com 13 mil votos, foi eleito graças ao seu companheiro de partido que puxou legenda. Eu acredito que com 13 mil votos em determinados partidos você não tem voto nem para se eleger vereador. E essa pessoa se julga o porta-voz das minorias na Câmara dos Deputados, né? Mas eu tenho certeza aqui que muita gente não sabe que o porta-voz das minorias na Câmara dos Deputados, defensor da Comissão de Direitos Humanos na Câmara dos Deputados, possui um processo nas suas costas por humilhar seus alunos enquanto professor em universidade na Bahia. Eu tenho certeza que os senhores também não sabem que o ex-BBB Jean Willis presidia seminário LGBT juvenil, infantil, na Câmara dos Deputados, onde seus palestrantes convidados tinham a cara de pau de dizer o seguinte: se a criança quiser brincar com o órgão sexual de outra criança, que deixe-a brincar em paz. Esses são os direitos humanos. Aí eu sei que vão subir aqui na tribuna e vão falar, ele é homofóbico, ele é machista, ele é feminista, ele é contra o movimento feminista. Mas a gente sabe que não é bem aí, a verdade dói. A verdade dói, e minhas costas aqui, as costas da minha família, são grossas, e vocês podem bater à vontade que a gente vai sobreviver. Poucas pessoas sabem também que na elaboração do Plano Nacional de Direitos Humanos, o ex-BBB Jean Willis presidiu uma comissão presidiu aquela comissão, e uma de suas convidadas a fazer parte da elaboração do Plano Nacional de Direitos Humanos, um travesti, por sinal, eu não sei porque um travesti, ela levantou e disse o seguinte: as minhas melhores professoras foram as prostitutas. Ninguém precisa acreditar no que eu estou falando, não, é só entrar no YouTube, escrever Deus salve as crianças, ali vocês vão encontrar todas essas informações que eu estou citando, né? Esse é o ilibado defensor dos direitos humanos, Jean Willis, eleito pelo PSOL. Eu estou sabendo aqui que está rolando aqui na Câmara uma comissão uma moção de repúdio, que estão colhendo a assinatura dos vereadores, para destinar à Câmara dos Deputados como repúdio à nova formação da Comissão de Direitos Humanos. Mas os senhores não sabem que a antiga formação de direitos humanos, além do ex-BBB Jean Willis, o seu ex-presidente é o deputado federal Domingos Dutra, eleito pelo Maranhão. O mesmo autor do projeto que criou o novo Plano Nacional do encarcerado, onde, segundo ele, nas cadeias, proporcionalmente, tem que existir mais médico lá dentro, para preso, do que para a população de seu estado. Olha que democracia, olha que bonito. Isso para eles é democracia, mas nós sabemos que não trata-se aqui de uma disputa ideológica. O que esses defensores dos direitos humanos perderam em Brasília não foi apenas uma questão ideológica. Eles perderam sim, vão continuar perdendo e vão ter que aceitar o contraditório. Democracia para eles é quando concorda, quando discorda é ditadura. O Marco Feliciano foi eleito pelo voto democrático e vai continuar representando a Comissão de Direitos Humanos, sim. Né? E a gente fala tanto de direitos humanos, né? A comunidade LGBT ela é tão perseguida, meu Deus, ela é tão perseguida, eles se vestem lobo em pele de cordeiro. Porque eu tenho aqui alguns recortes de mensagens que mandam aqui para mim, nas redes sociais, né?
eu como membro da Comissão de Direitos Humanos, normalmente eu só discuto no âmbito de ideias, mas as pessoas defensoras de direitos humanos, elas gostam de baixar um pouco o nível, né? Eu vou ler aqui algumas, não vou ler as piores, porque eu acho que a gente tem que manter o nível aqui na tribuna. Mas algumas aqui, vamos lá. Eu vou incentivar o homossexualismo na cara dessa família Bolsonaro. Quero ver esses incubados resistirem. 3 pontinhos. Neonazistas. Bater com certeza, mate-o se for preciso. Bolsonaro, fica de olho na retaguarda, que quando você menos esperar, eu estou te matando. 3 pontinhos. Vereador Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, vocês deviam ter vergonha desse 3 pontinhos de pai que vocês têm. Aí, semana passada, os senhores tiveram acesso à manifestação do meu pai, que vem a ser o deputado Jair Bolsonaro, levantando um cartaz em resposta à esculhambação que ele estava sofrendo dos defensores dos direitos humanos na Comissão de Direitos Humanos em Brasília. Mas boa parte da imprensa não conta a história toda. Eu tive acesso, novamente nas redes sociais, de como uma manifestante, uma organizadora do movimento feminista, se organizando para que fossem à Comissão de Direitos Humanos interromper qualquer que seja o assunto daquela reunião. Não, eu vou só ler 2 frasezinhas dela aqui. O nome dela é Nayane Cristine. Correr para a Câmara dos Deputados porque hoje tem mais protesto. Nos aguarde, Feliciano. Status, querendo arrebentar Jair Bolsonaro. Se o Jean Willis sofre uma denúncia dessa aqui, eu acho que ele vai para a delegacia correndo. E a imprensa, na mesma hora, vai defender o ilibado defensor de direitos humanos. Então, nós sabemos aqui que o PSOL não perdeu só a comissão por seus ideais, perdeu também uma comissão que representava muito dinheiro vindo dos cofres públicos. Só ano passado, em nome do deputado Chico Alencar, a Comissão de Direitos Humanos destinou 11 milhões de reais para o movimento LGBT. Né? A gente percebe que vai além um pouquinho do que eles dizem por aí. São verdadeiramente lobos em peles de cordeiro. Meus amigos, eu só queria acrescentar isso. Desculpa se eu me alonguei. Prometo que não vou procurar a Polícia Federal, nem a Polícia Civil para me defender, porque eu sei me defender sozinho. Não tenho medo de ameaças. Eu acho que nós temos que agir como homens diante dessas colocações aqui. Então, a gente entende que existem os 2 lados da moeda, né? Mas, de vez em quando, é bom você ouvir o lado que não é explanado por aí. Obrigado, meus amigos. Não tendo o orador utilizado todo o tempo, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o vereador Jefferson Moura, que dispõe de 6 minutos. Bom, boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde àqueles que hoje ocupam a galeria dessa casa, trazendo aqui uma reivindicação justa, trazendo aqui a reivindicação ao direito, não é, a exercer a sua atividade profissional, trazendo aqui a reivindicação a poderem trabalhar na cidade do Rio de Janeiro. Eu queria saudar os trabalhadores que se encontram hoje das galerias da Câmara Municipal, estarão aqui, pelo que sei, presentes hoje, voltarão na terça-feira, reivindicando a implementação real do que estava previsto na Lei 3.360. Sejam bem-vindos a essa casa. Acho que esse era o debate que nós deveríamos fazer no espaço dessa tribuna. É lamentável que eu tenha que vir aqui ao espaço dessa tribuna, não para responder, porque, com todo o respeito que tenho ao vereador Carlos Bolsonaro, o que ele expressou aqui sequer merece resposta. O que se expressou aqui, seja na leitura de mensagens as quais sequer posso atestar a veracidade, seja aos ataques proferidos ao conjunto, não é, dos filiados, membros e parlamentares do Partido Socialismo e Liberdade, do qual tenho orgulho de ter sido fundador, seja ao se referir com profundo desrespeito à orientação sexual ou ao que cada um decide fazer da sua vida. Eu me preocupo muito com as pessoas que
se tensionam e se incomodam, não é, com a opinião alheia. A minha perspectiva de defesa da democracia permite, o meu olhar sobre a democracia entende que o senhor Carlos Bolsonaro tem o direito de emitir opiniões políticas, tem o direito de estar nessa casa, né? Agora, eu não consigo entender, não é, qual é a concepção de democracia do vereador Carlos Bolsonaro, porque suas palavras aqui, além de absolutamente desqualificadas, não é, promoveram agressões gratuitas a vários setores da sociedade, a vários parlamentares, à Comissão de Direitos Humanos. É categórico o papel do senhor Infeliciano. O senhor Infeliciano, em Brasília, homofóbico, racista, não tem condições morais nem políticas de presidir a Comissão de Direitos Humanos. E eu espero que o vereador Carlos Bolsonaro se mostre digno de ser vice-presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal. Eu espero. Vereador, eu lhe ouvi com atenção e respeito. Tenha respeito, vereador. Tenha respeito. Eu lhe ouvi, rapaz. Ora, aqui se faz o debate de ideias. Aqui, os vereadores da cidade do Rio de Janeiro têm o direito de expressar as suas opiniões políticas. Aqui, homens de bem discutem ideias e causas. Aqui não se usa o espaço da tribuna para se proferir mentiras e ataques gratuitos. Eu lhe ouvi com respeito, vereador Carlos Bolsonaro, o escutei com atenção. Não é? Então, eu espero que o senhor também me ouça. Essa é a sua visão de democracia? Você veio aqui falar em democracia e fazer ataques gratuitos e fortuitos. Eu lhe escutei e lhe respondi. Me permite uma parte? Claro, vereador. Não, eu gostaria de chamar a atenção para o seguinte, eu gostaria de entender por que parlamentares que são notoriamente contra os direitos humanos fazem tanta questão de participar das comissões de direitos humanos. Eu só consigo ver uma explicação. Existe hoje no Brasil uma reação conservadora que procura minar os direitos humanos conquistados com tanta luta no enfrentamento a uma ditadura militar que o vereador Flávio Bolsonaro defende, Carlos Bolsonaro defende, uma ditadura corrupta, e ainda por cima, uma ditadura militar que só trouxe desgraça para o nosso povo. E aí vem aqui usar, se dizendo democrata, né, questionando o nosso respeito à democracia. E nem conseguiu se controlar diante do contraditório, mostrando que não tem respeito nenhum pelo debate democrático, não tem o que fazer na Comissão de Direitos Humanos. Quero encerrar essa fala dizendo que a minha posição em relação ao que acontece em Brasília é de muita tristeza. Ter um parlamentar descredenciado como o senhor Feliciano à frente da Comissão de Direitos Humanos é uma derrota para o Parlamento, é uma derrota para o Legislativo Federal. E lamento que tenhamos que ter usado o tempo dessa tribuna tão precioso diante de reivindicações justas como a dos trabalhadores do transporte alternativo que se encontram nessa casa e tantas outras mais para fazermos esse tipo de diálogo. Eu ouço, eu respeito, né, e o vereador Carlos Bolsonaro e os demais membros dessa casa terão sempre a minha audiência respeitosa, mas eu nunca me furtarei a responder quando for atacado aqui nessa tribuna. Obrigado. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento de autoria do vereador Dr. Eduardo Moura. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, que seja incluído na ordem do dia em regime de urgência o projeto de lei 1132/2011, que inclui o dia da conscientização do combate ao tabagismo da criança e do adolescente no calendário oficial da cidade consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam nos seus lugares. Aprovado. Requerimento 74 de 2013, de autoria do vereador Tio Carlos. Requeiro à mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de
de Mérito Pedro Ernesto ao movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase e morma. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam em seus lugares. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei número 1132/2011, de autoria dos vereadores Carlinho Mecânico e doutor Eduardo Moura, que inclui o Dia da Conscientização do Combate ao Tabagismo da Criança e do Adolescente no calendário oficial da cidade, consolidado pela Lei número 5.146, de 2010. A matéria está pendente de pareceres Educação e Cultura. Presidência convida o vereador Tiago Carribeiro, Paulo Messina, vereador Tiago. Parecer favorável, presidente. Parecer pendente da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Vereador Paulo Pinheiro, não. Vereador Doutor Carlos Eduardo. Doutor Jorge Manaia. Vereador Paulo Pinheiro, pode dar o parecer? Parecer favorável. Pendente, parecer favorável do nobre vereador da comissão. Parecer pendente, prevenção às drogas. Convido o vereador Edson Zanata para manifestar o parecer da comissão. Favorável, presidente. Parecer pendente, direito da criança e do adolescente. Vereador Tio Carlos. Parecer favorável, senhor presidente. Acabou. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam em seus lugares. Aprovado. A matéria voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 7 de 2003, de autoria do vereador Guaraná, que concede o título de cidadão honorário do Rio de Janeiro ao doutor Jair de Carvalho Castro, médico otorrinolaringologista. Tu queria me pegar? Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam em seus lugares. Aprovado. Fica dispensada a redação final. Segue a promulgação. Pela ordem. Pela ordem, o vereador Tio Carlos. Senhor presidente, na verdade, seria uma comunicação de liderança. Queria chamar a atenção dos companheiros vereadores. Hoje, tornei a receber uma comissão de trabalhadores que buscam, pelo menos, serem recebidos pelos vereadores, pelos meus pares, para que pudessem realmente entender o que está acontecendo em relação ao transporte alternativo da nossa cidade. E o que nós precisamos é que, como esse é um assunto que na legislatura passada tivemos audiências públicas, tivemos entendimento e mostramos claramente, quer dizer, eles mostraram a todos nós, vereadores, que o que eles querem é exatamente que a Lei 3.360 seja realmente colocada em prática e ser realmente avaliada, no sentido de que hoje o que está sendo colocado pelo prefeito Eduardo Paes é absolutamente, primeiro, na minha ótica, e eu tenho certeza dos demais companheiros vereadores, um equívoco,
porque na ocasião da audiência pública ficou muito claro que nós tínhamos a banda podre do transporte alternativo e a banda que a gente diz que são realmente os trabalhadores, que vivem de forma honesta e trabalham de forma responsável. Então eu gostaria, já que essa discussão volta a esta casa, numa legislatura nova, onde os demais vereadores, muitos que estão aqui em seu primeiro mandato, ou estão ocupando uma cadeira nesta casa e não ocupavam na legislatura passada, que possam receber essa comissão, para que possamos pelo menos entender o que está acontecendo em relação a isso, principalmente em relação ao pleito, que é absolutamente justo e condizente com as nossas atribuições aqui. Nós estamos aqui, e aí eu entendo, às vezes, no afã de cada um defender as suas posições, quando o vereador Carlos Bolsonaro faz as suas colocações, quando o vereador Jefferson Moura faz suas colocações, acho importante que esta casa seja a mais democrática possível. Por isso, peço aos demais companheiros que possam receber essa comissão, que possam ouvir o lado dos trabalhadores e daqueles trabalhadores que realmente são absolutamente comprometidos com o modal, que é importantíssimo para a nossa cidade. Então, que o prefeito Eduardo Paes tenha terminado uma negociação, não sei, de forma autoritária, enfim, mas o prefeito é o chefe do executivo, mas nós não podemos, esta casa não pode desamparar a esses trabalhadores. Então eu peço a todos os vereadores que abram, pelo menos em suas agendas, para que possam recebê-los e que aí escutem realmente o que está acontecendo. Peço à Comissão de Transporte desta casa, não vejo aqui o vereador Ferraz presidente, o vereador Elton Babu, enfim, que eles possam realmente também propor uma audiência pública para que a gente chame o executivo, porque não é possível apenas que, conforme vem acontecendo na imprensa, que o prefeito Eduardo Paes tenha colocado um delegado alegando que muitas vezes, e isso foi visto através de uma matéria do Fantástico, o transporte alternativo é feito por bandidos. Sim, nós temos bandidos em todas as profissões. E nós temos também, é claro, bandidos na política também. E é isso. Bem, o que eu busco é exatamente isso, que haja o consenso, que haja o entendimento, que o Poder Executivo possa vir discutir com essa categoria, que, volto a dizer, não estamos aqui defendendo o ilícito, não estamos aqui defendendo aqueles marginais que muitas vezes usam como foi dito na matéria do Fantástico, para todo o Brasil ver, e eu quero exatamente isso. Pedir à Comissão de Transporte dessa casa que dê espaço a esses trabalhadores. Esse é um pleito que aqui não faço mais que a minha obrigação. Não sou representante da categoria, mas como sou representante de todo cidadão da nossa cidade, nós não podemos fechar os olhos ao sofrimento desses trabalhadores. Por isso, peço à vereadora Tânia Basto, que esteve na audiência pública com a gente, nós temos outros pleitos que precisam ser respondidos pelo Poder Executivo, como é o caso dos cabritinhos. Nós precisamos ter respostas e que o Poder Executivo se faça presente, e defendendo o que é melhor para a cidade do Rio de Janeiro. Essas eram as minhas colocações, mais do que isso agradeço. Em função também de perceber o quórum diminuído aqui, senhor presidente, gostaria de chamar a atenção dos companheiros vereadores, que é uma quarta-feira, nós temos um trabalho a responder exatamente, porque amanhã ou depois, aí é o justo pelo pecador, vereador Paulo Pinheiro. Nós sofremos também nesta casa e nas casas legislativas exatamente isso. Os vereadores não vieram trabalhar e a gente realmente tem que mudar essa realidade. O cidadão também tem que fazer, da mesma forma, cada um fazendo o seu papel, mas nós não podemos levar, às vezes, a fama, por aqueles que realmente não têm um compromisso com a responsabilidade de trabalho. Eu gostaria de pedir verificação de quórum, por favor, senhor presidente. A presidência vai proceder à verificação de quórum. Solicito aos vereadores que procurem e ocupem as suas bancadas. Primeira bancada, 2 senhores vereadores. Segunda bancada, nenhum senhor vereador. Terceira bancada, 2 senhores vereadores. Quarta bancada, 6 senhores vereadores. Mesa,
Um vereador. 11 senhores vereadores. Não há quórum para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar, lembro aos senhores vereadores que ocorrerá hoje às 18h30, solenidade para a entrega da medalha Pedro Ernesto ao senhor Sérgio da Costa e Silva. Requerimento da nobre vereadora Laura Carneiro. Convoco sessão ordinária para a próxima terça-feira, às 14 horas. Está encerrada a sessão.